Agora, você tem experiência com igrejas de lugares diferentes. Uma Uhum. igreja brasileira, eu sei que você estudou no México, isso? Isso, E eu sei que você já viajou para a África. isso. Como você percebe essas diferenças, Muito bem observado. culturais, de expressão e de talvez profundidade, porque eu acho que a questão de cultura, de contexto, modificam também a forma que as pessoas percebem a necessidade Sim. da adoração. Antes de falar dessa questão da África, especificamente de Angola, você me fez lembrar uma situação que eu tive uma vez no Paraguai. Eu fui dar um curso lá uma vez, e aí, quando eu cheguei lá, é muito interessante que a Igreja Latina não. Eu sei que o Brasil está na América Latina, Mas o Brasil mas ele o Brasil é é diferente. diferente. Começando que não, Territorialmente, ok. Mas a língua, a Isso, sim, isso é expressão, a verdade. musicalidade é Então, é diferente. muito comum, isso me fez lembrar o México, quando eu morei no México, porque a igreja, de uma maneira geral, não todas, mas a igreja sempre tem um tanto de mulheres lá na frente com os pandeirinhos tocando, com as fitinhas. E vai dar a volta com o pandeirinho para lá e dá a volta para cá. E eu lembro que eu estava no louvor da igreja lá, e eu estava atrás, eu e um amigo meu, e a gente então começou a olhar o povo. Aquele altar lotado de gente, tanto de mamando a caducando lá na frente com os pandeirinhos, né? E volta com o pandeirinho para lá e as fitinhas para cá. Puramente nada. Ilustrativo. Exatamente, puramente para nada, porque não gerou adoração em ninguém. Ok. México também tem momentos assim. Claro, não são todas as igrejas. Estou falando de igrejas em contextos específicos, né? Sim. Também essa no Paraguai também em contexto específico. Mas a gente vai observando a maneira como se expressa. Por exemplo, a língua espanhola é uma língua muito romântica, né? Você vê aqueles cantores românticos e aí, né? A música é uma música muito romântica. Então, essa expressão Dramática. deles, dramático, obrigado. Essa expressão deles é muito interessante. Isso acontece também. Agora, quando eu estive lá em Angola, foi uma experiência fantástica entender o que significa a adoração desse povo. Primeiro que nesse lugar que a gente esteve lá, era uma igreja muito pobre, né? Nós estávamos num estado mais ao norte, chamado Kwanza Norte, e uma igreja de mais ou menos 800 membros que tinha um atabaque. Cara, é uma igreja Só. gigantesca. O que é uma tabaque? Um atabaque é um instrumento de percussão, né? Que se usa muito aqui no Brasil, se usa muito Um axé, né? não, em terreiro, essas coisas, Ah, sim. né? Só que aqui um ponto bastante importante. Todo instrumento é criado por Deus. Sim. A questão é onde ele está sendo usado. Não pode ter tabaco na igreja. Onde na Bíblia está escrito isso? Então esse é um ponto, porque todo instrumento é criado por Deus. Ponto. Assim como toda música é inspirada por Deus. Quer dizer, minto. Todo estilo musical também tem Deus na história. A questão é como que ele é feito, o que a Pra letra quê? está dizendo, para quê. Isso é outra questão também. Muito bem, voltando para cá agora. E aí, era uma igreja que eles não tinham esse lado harmônico, seja um teclado, seja um violão, e nós somos como um grupo e a gente levou, então, instrumentos para lá. Nosso papel lá era a gente poder ensinar esse pessoal o que significa, ou como é que funciona um ministério de louvor na prática, ou seja, com banda e etc e tal. Então nós levamos uma bateria, levamos um teclado, levamos um violão, duas guitarras, levamos um ukulele, que eles nem sabiam que era esse ukulele. E aí, esse primeiro impacto que a gente teve, tinham mais mulheres do que homens na igreja, nesse primeiro impacto, e a gente vê que é um povo que é muito expressivo. O africano é muito expressivo. O brasileiro mas o africano você põe aí como diz o nordestino, triplique, porque é impressionante a maneira como eles se expressam, né? Como eles estão lá cantando, porque toda música é assim, se a música é lenta, eles batem palmas, se a música é rápida, eles dançam. Então, já começa desse ponto, então é natural o movimento corpóreo, é natural essa expressão. E, claro, eles cantando nesse dialeto deles tal, e eu perguntando depois para esse pastor, que foi o que nos levou, o que significa isso, o que significa aquilo, ele me dizendo então o que era. Mas eu me lembro de algumas músicas que eram
eram letras curtas, pequenas, e eles falavam, tipo, deixa a tristeza pra lá e vem adorar a Deus. Só isso. Simples. Simples. Só que, como é que funciona? Alguém que canta e o outro responde. Alguém que canta e o outro responde. E assim vai. E mais uma coisa também que nos chamou muita atenção dentro dessa cultura e especificamente dessa igreja. Eles lá no culto deles, eles falavam assim, vamos abrir o inário tal no hino tal. Então eles começavam lá e aí levanta alguém da igreja e fala, por exemplo, nós louvamos a Deus, faz isso. E de repente toda a igreja entra em vozes, sem nenhum instrumento. Sem um teclado para direcionar, sem um violão, né? sem ter um tom. Assim, ainda me dá um tom, não tem. O tom é esse. Que ele Só faz na isso. cabeça dele. Ele Ele faz pode ser qualquer tom. Exatamente. E a igreja entra em vozes. Então, quando eu vi isso daí, eu fiquei assim, eu comecei a filmar, eu falei, o que é isso que eu estou vendo? Como pode um negócio desse? E eles são acostumados a cantar, porque eles cantam em coral com muita frequência. Mas eles não têm o costume, pelo menos nessa localidade que eu fui, de ter o que é o Ministério de Louvor. Entendi. A igreja A é o igreja- Ministério de Louvor. A igreja é o Ministério de Louvor. A igreja canta. A igreja inteira canta. E canta com vontade. Então você já vê esse lado, né? Pelo menos nesse local que nós somos, eu não posso dizer toda a África, obviamente, mas nesse local que nós somos, a gente foi para levar instrumentos, porque eles não tinham condições de ter instrumentos. Mas mesmo assim, mesmo a gente levando, alguns já tinham uma pequena noção, porque já tinha visto alguém, não sei o quê, mas não tinha condição de ter. E aí, quando eles começaram a ter um culto onde eles estavam tocando, o negócio foi fantástico. Porque eles estavam Sem ali, conhecimento. sem conhecimento assim, profundo, mas eles estavam tocando junto com a igreja cantando. E eu me lembro que eles estavam cantando uma música, o povo cantando lá, aquela festa toda, eu estava filmando e o cara estava tentando achar o tom que eles estavam cantando. Então, lá com o teclado, aperta o botão e vai, isso aqui, achou. Aí, ok, a nota tal, falou, pô, aí foi. Foi lá o violão, foi lá o teclado. De repente, mudaram a música. E aí, na filmagem, eu falei, mudou o tom, agora é outro. Porque eles não tinham essa noção, né? Era uma primeira experiência que O eles Cifra tinham. Club não chega lá. Ou seja, essa é a primeira experiência que eles tinham cantando com instrumentos na igreja. Então, que privilégio a gente teve, né? Que honra para nós foi a gente poder chegar e dar essa oportunidade para eles, para que eles pudessem, então, crescer nessa área. Essa primeira experiência foi no culto mesmo, assim, não foi no ensaio, já foi... Não teve ensaio. Jogou na água lá, tava nadando. E vamos que vamos. Impressionante. E como, assim, questão espiritual, como que você enxergava o pessoal lá? É diferente, muito diferente? É diferente. É diferente porque são coisas que a gente não tem noção, né? Coisas que para nós, como igreja, no Brasil, a gente acha que é coisa de outro mundo. Por exemplo, um povo que não tem o que comer, um povo que, né, tem uma dificuldade grande economicamente falando. Então, eu lembro que na cidade, era a capital do estado que a gente estava, eu vi uma portinha pequenininha de uma farmácia. Muito pequena. Então, o que é comum deles lá? Até mesmo o pessoal de igreja. Se de repente alguém está doente, eles vão num curandeiro. Ele fazer algum trabalho para ver se tira a doença. Porque o sistema de saúde deles é hiper deficitário. Então é mais fácil ir atrás de um curandeiro. Eu lembro de um dia, nessa semana que a gente foi, eles tinham programado lá para as mulheres uma semana de oração, e nessa semana de oração nós estávamos lá orando mais ou menos 250 mulheres, 6 horas da manhã na igreja, orando. Entendi. E aí, no final, eles estavam então cuidando, né, atendendo algumas mulheres, alguns da nossa equipe, e uma chegou e falou assim, olha, ora por mim, pastor, porque hoje eu vou chegar e vou matar os meus filhos, porque eu não tenho mais o que comer. Não, meu irmão, peraí. Vamos orar aqui agora. E Deus supriu. O dia seguinte ela chegou e Deus foi benção que Deus supriu, porque eu estava para matar os meus filhos. Então, assim, são coisas que a gente leva um choque quando a gente escuta um negócio desse. Né? E outras, eu lembro de uma senhora que estava tratando de um câncer, não me lembro aonde, no seu corpo, com dipirona. Nossa.
Não tinha tratamento. Não tinha Eu tratamento. lembro dessa Lembra história. essa história? Lembro. Não tinha tratamento. Ou seja, e ela tinha que ir para a capital para poder fazer a quimioterapia uma vez por semana. Ela ia uma vez por mês. O resto era de pirona. Que ela conseguia, não sei como, porque não tinha farmácia, não tinha nada lá. Então, assim, o que mais me impactou dessa experiência é que nós somos para servir e para supostamente ensinar. Mas a gente chegou lá e a gente mais aprendeu do que ensinou. Foram ensinados, né? Muito, 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 muito. Eu lembro, eu sempre conto essa experiência de eu cheguei pro menininho e falei assim, e aí, tudo bem? Ele, muito obrigado. Aí eu Ok. Aí cheguei para um senhor, falei, tudo bem? Ele, muito obrigado. Eu, "Mas por que muito obrigado? Não tem, né? É só responder, né? E depois eu foram com vários. Aí eu comecei a perceber que eles estavam dizendo muito obrigado, porque eu estava simplesmente perguntando, Se eles oi, estavam tudo bem? bem. Ai, gente. Então, assim, é muito, muito interessante essas questões culturais e a gente vai aprendendo. E aí, para terminar essa questão de Angola, teve uma família que chegou para nós, no final, chegou para o pastor, na verdade, não para nós especificamente, e falou assim: olha, a gente gostou muito desse pessoal do Brasil que veio aqui, foi muito legal, muito gostoso, então por isso a gente queria dar um presente para eles. Então essa família deu esse presente para nós. Então aí o pastor chegou com uma sacola para nós e falou assim: olha, essa família deu o que eles tinham de mais importante, porque eles queriam honrar vocês. E quando eu abri, era uma galinha preta. Ai, gente. Era uma galinha comida. preta. Era comida que eles tinham. Olha, pra você ver. E aí eu falei assim, pastor, não tem como eu levar isso aqui no avião. Mata e a gente come agora no almoço. Beleza. Pegou. Matou lá e a gente comeu. Mas era o que eles tinham.